Olá com vocês. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos meditar aqui até o 10 por enquanto, amém? E aí, aqui no versículo 4 diz assim: cheguem perto dele, a palavra viva. Cheguem perto dele, a pedra viva, que é os seres humanos. Que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Essa pedra é Jesus, aleluia. Essa pedra é Yeshua HaMashiach, aquele que outra hora veio nos salvar, mas foi rejeitado por muitos, né? Aí no 5 diz assim: vocês também como pedras vivas, o Senhor está nos comparando como filho, como amado, como santo outra hora, assim como fez com Jesus. Olha só, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Quer dizer, o Senhor não te aceita, não me aceita de qualquer maneira, né? Se nós nos permitir ser uma pedra para a construção do templo de Jesus, de Deus. Qual é essa construção? Jesus, ele veio para salvar o mundo. Nós não precisamos salvar mais o mundo. Mas Jesus, ele foi uma flecha para o mundo. Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele foi, outra hora, o Salvador. Ele foi, outra hora, o Messias. Jesus, outra hora, aleluia, glória a Deus, ele foi a luz, o sal para o mundo. E é isso que o Senhor hoje nos chama. O Senhor, aleluia, glória a Deus, ele não precisa que nós vamos para uma cruz, como Jesus foi, morremos uma morte de cruz, não. Apesar que chegará um momento, né, em que nós perderemos as nossas vidas por amor ao Evangelho. Vai chegar esse momento, igreja. Devemos se preparar, amém? Mas aqui vamos deixar para outra meditação. Mas o Senhor diz assim, que nós temos que ser servo. Jesus foi servo. Jesus, dono de tudo com o Pai. Dono do céu, da terra, do mar. Dono do dinheiro, dos ouros. Dono do povo. Mas ele veio para ensinar a servir, a trabalhar. E hoje o Senhor nos chama para trabalhar. Aí no 6 diz assim: pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora eu ponho em Sião, como uma pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Aleluia, Jesus. Quer dizer, o Senhor, ele tem levantado algumas pedras. Seja você uma pedra essa tarde, essa noite, essa madrugada. Seja você uma pedra, escolha, ser uma pedra aliançada para o Senhor. Uma pedra que o Senhor vai ter prazer de colocar nos alicerces. No 7 diz assim: essa pedra é de muito valor para vocês os que crê. Mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitam veio a ser mais importante de todas. Quer dizer, Jesus veio, né? Foi o Deus Todo-Poderoso sobre esta terra, mas o mundo rejeitou e não viu a glória do Senhor. Então, muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, o Senhor queima meu coração nesse momento para dizer que não é por mérito servir ao Senhor. Às vezes queremos confetes, às vezes queremos, aleluia, glória a Deus, ser reconhecido, mas não seremos reconhecidos. Jesus muitas das vezes passou por Jerusalém, Galileia, né, Sião, e não foi reconhecido.
Mas isso não paralisou seu ministério. Ele continuou seguindo em frente e cumprindo a vontade do Pai. Cumpra a vontade do Pai em nome de Jesus. Pare de se preocupar com o que acham, com o que pensam, da maneira que você prega, da maneira que você fale, da maneira que, aleluia, glória a Deus, você se comporta. Faça somente os desejos e desígnios que o Pai tem te dado. Amém? No 8 diz assim: em outra parte, as escrituras sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçarão, porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Muitas vezes rodaram aqueles irmãos, amém? E infelizmente não enxergaram o Senhor, a salvação. Daí, quando tudo foi destruído, quando o Senhor foi crucificado, falaram realmente era o Filho de Deus. Não deixe para fazer isso no último momento. Não deixe para fazer isso na última hora, amém? Vou continuar no 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Ah, queridos, que lindo! Quer dizer, outra hora éramos perdidos, pecadores, errantes, e o Senhor nos chamam de escolhidas, escolhidos, sacerdotes do rei, nação completa, nação que se dedica de dia e de noite somente, vou repetir de novo, de dia e de noite somente a Deus. Um povo que pertence a Deus. Um povo que foi escolhido para anunciar os atos poderosos de Deus. Como assim, irmã Tamires? Você sabia que quando o Senhor te dá uma grande vitória em forma de um milagre, em forma de uma cura, o Senhor ali, igreja, está fazendo que você anuncie os atos poderosos do Pai em sua vida? Foi assim que o Senhor fez quando eu estive em coma. Fiquei 4 meses em coma e voltei à vida, para que fosse anunciado os atos poderosos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Que outra hora eu estava na escuridão, perdida no mundão. Mas que outro momento ele me chamou para a maravilhosa luz. Mas como que acontece isso? Tantos anos eu espero, eu aguardo. Se permita acontecer. Se permita. Saia da onde você está. Saia do lugar onde você se encontra e venha para a luz. Faça os desejos do Senhor. Amém? E no versículo 11, o título diz da minha Bíblia: deveres do povo de Deus. Aqui está. Não é de qualquer maneira que você vai ser um participante da glória do Senhor. Tem deveres. Amém? Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagens por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais. Aleluia, Jesus. Que estão sempre em guerra contra a alma. Que palavra maravilhosa. Aí no 12, desculpa, irmãos, eu estou emocionada. Eu estou constrangida com tanta glória do Senhor nesse momento. No 12 diz, aleluia, louvado seja o Senhor. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa,
para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. E assim louvem a Deus no dia da sua vinda. No 13, por causa do Senhor, seja obediente a toda autoridade humana, ao imperador, que é mais a alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por eles para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. 15. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Oh, Jesus. Alabassure cantaria da alabás. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal. Mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeite o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que tratam mal. Jesus, que forte. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por causa disso. Ai, Jesus, que palavra abençoada, que manual de instrução aqui. Igreja, o Senhor nos deu um manual de instrução aqui no 11 até o versículo, aleluia, glória a Deus, 25. Louvado seja o Senhor. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. É muito forte, né? É muito grande aquilo que o Senhor tem para a igreja. Louvado seja o Senhor. Aí a gente fala assim, ai, eu tenho muita raiva daquele, aleluia, glória a Deus, daquela pessoa, porque ela me maltrata e eu só dou amor, carinho. Ela me julga, ela me acusa. Mas você viu o que o Senhor está falando aqui? Queridos amigos, o Senhor nos chama de amigos. Lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Esse mundo é uma passagem. Ainda que tenha tanta coisa boa para viver, tenha tantas coisas maravilhosas para se cumprir na sua e na minha vida. Isso aqui é uma passagem. Não se apega a esse mundo. Aí ele diz: peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Ai, a minha alma. Eu abro os meus olhos, queridos irmãos, e ela precisa do Senhor. Nesse momento, minha alma está gritando, dizendo: presta atenção. Olha como o Pai fala com você. Presta atenção. O Senhor quer falar com você, Tamires. Sente a sua alma nesse momento, te levando ao Pai. Rerecanta, andalaba e andaria súria. Sinta neste momento a tua alma desejando o Abba. Yeshua HaMashiach. A minha alma está adorando ao Rei. A minha alma clama ao Rei. A minha alma deseja o Rei.
porque é uma guerra, né? Só que os meus pensamentos, que já fazem parte da carne, o meu coração, que é feito de carne, ele, principalmente os meus pensamentos, me faz lembrar das dívidas que eu tenho para pagar, das dificuldades que eu ainda tenho, e diz: não dá para você estar com Deus. Você ainda está em pecado, você ainda não é digna de estar na presença. Mas ei, escute a sua alma. Escute a sua alma. Escute a sua alma. A conduta de vocês entre os pagões, entre as pessoas que não servem ao Senhor, entre as pessoas que, aleluia, glória a Deus, entre as pessoas, aleluia, glória a Deus, que ainda não conhecem Jesus, são chamados de filhos pagões, sabe? É aqueles que outra horas ainda não desceram as águas, não sabem. Como a gente vai culpar alguém que não conhece Jesus como nós conhecemos? Aí diz assim: para que quando eles os acusarem de criminosos, acusarem que tenham acusarem de criminosos, acusarem de falsos profetas, acusarem de serem adoradores loucos, de tantas coisas, né, nós somos chamados, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. Olha, a pessoa se converte, a vida inteira te acusou, a vida inteira te castigou, sabe? Te humilhou, te crucificou, vou dizer assim. Mas você continuou amando, continuou pregando boas novas, continuou dizendo do amor de Cristo, continuou falando, aleluia, glória a Deus, sabe? Continuou praticando o amor, entende? Gente, quem somos nós na fila do pão, né? Eu costumo dizer. Jesus estava lá naquele madeiro crucificado. Ali as mãos crucificadas, as mãos marteladas com prego. Preste atenção. As mãos e os pés martelados com prego. E ele dizia: Senhor, perdoem, porque não sabem o que fazem. Que foi esse amor? O que foi este amor? O que foi, aleluia, glória a Deus? O que foi este amor? Você poderia me dizer? Aí por que a gente acha que por tão pouco, a gente, graças a Deus, louvado seja o Senhor, não vai chegar a esse ponto de ser crucificado numa cruz, vivo? Mas o Senhor só pede para que nós amamos aqueles que nos odeiam, amamos o nosso inimigo e façamos boas ações. Até que Deus venha, ó, com a conduta de vocês entre os pagões devem ser boas, para que quando eles os acusem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, que vocês são um exemplo de crentes. E assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Não tenha pecado, condenações sobre nós. Aí no 13, por causa do Senhor, sejam obedientes. É por causa de Deus. Não é por causa de nada, de placa de igreja, não. É por causa de Deus. Seja obediente a toda a autoridade humana. Sabe o presidente que muitos criticam, crucificam? Vamos ser obedientes. Vamos orar pelos políticos. Vamos orar pela nação. Vamos orar pelo líder espiritual a qual você tem. Ore por obediência ao Senhor. Ao imperador pelo imperador que é a mais alta autoridade. Ore também, olha só, para vocês verem que eu não estou falando nenhuma heresia, hein? Ore também pelos governadores que são escolhidos para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Quer dizer, tá vendo que o governante, que o presidente, que, aleluia, glória a Deus,
que as pessoas a quais estão constituídas para ser autoridade na nossa vida estão errando, ore em vez de criticar. Peça a Deus a luz, para que a luz do Senhor ilumine a vida dessa pessoa, para que ela enxergue a verdade, e assim castigue os criminosos e elogie os que fazem bem. Vai ajudar a nós, que temos feito bem para essa terra. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos, ignorantes são aqueles que não entendem a palavra. Ignorante, aleluia, glória a Deus, aqui na Bíblia, são aqueles que são cegos espiritualmente e tolos e não tenha nada a dizer contra vocês. Seja um exemplo. Será que alguém, aleluia, glória a Deus, tem algo a dizer de Cristo? Não tem. Não se encontra uma alma viva, nem morta, debaixo dessa terra, para falar mal, para dizer que Jesus não foi um exemplo de Deus. Viva como pessoas livres. Sempre digo isso. Servir ao Senhor não é pesado. Servir ao Senhor não é castigo, não é condenação, mas é liberdade. Não use a liberdade para encobrir o mal. Não finja ser crente e num oculto faça o mal e aí use a liberdade que Cristo dá para dizer que está tudo bem. Mas nisso sim, viva como um escravo de Deus. Respeite as leis. Entende? Eu sempre costumo dizer, gente, ninguém neste mundo pode ir para qualquer outro país. Está livre das leis. Tudo na vida tem lei. Você nasceu, tem uma lei para sair do hospital. A minha querida sobrinha linda Dandara nasceu essa semana. E para ela sair, o pai dela teve que registrar ela. Para ela ser registrada. Chamada pelo mundo. Ter um sobrenome. E agora, a minha linda Dandarinha, ela terá deveres para fazer. Vai existir momentos que ela vai ter que esperar para tomar o banhinho dela. Não vai ser da maneira dela. Vai existir momento, aleluia, glória a Deus, que vai ter o momento dela, aleluia, glória a Deus, esperar a mamãe dela fazer o papá pro outro irmãozinho. Gente, a gente vive numa lei. A gente tá dentro de uma casa, a gente tem que respeitar as leis. O pai e a mãe impõem. Tem regra, tem até certas horas para ficar na televisão, no celular. E aí a gente casa. Eu casei e pensava que estava livre de todas as leis e não. Eu tenho como esposa, tenho que limpar a minha casa, cuidar das coisas do meu esposo. Depois tem filho, cuidar dos filhos, amamentar, cuidar, fazer comida. Gente, tem tanta coisa, né? Tem tanta, aleluia, glória a Deus, tanta coisa a ser feita. Então tudo nessa vida é lei. Respeite as leis e viva livre. Livre. Respeite todas as pessoas. Quantas pessoas têm desrespeitado até o pai e a mãe, né? Não se fala mais senhor, senhora. Não se respeita mais o adulto falando, né? Respeite as pessoas. A palavra do Senhor está dizendo. Ame os seus irmãos na fé. Devemos amar e não criticar e não acusar. Eu vejo aqui mesmo nessa plataforma uma guerra espiritual. Em vez de se unir por amor, é uma luta por posição, uma luta de quem prega melhor, de quem lê melhor a leitura da palavra, de quem louva melhor, de quem, sabe? Ai, eu tô longe de tudo isso. Longe de tudo isso, eu não quero isso para mim. Temam a Deus e respeite o imperador. O imperador é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Você pode dizer aí, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso da minha casa. Eita glória. Vocês são empregados. Sejam obedientes ao seu patrão e os respeite. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeite. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que tratam mal. Louvado seja o Senhor. Quantos patrões, né?
Eles, aleluia, glória a Deus, eles, quantos patrões, quantos patrões, eles, né, acabam usando de má fé a autoridade que eles têm, humilham e fazem tudo, né, e são maus, e enfim. O Senhor pede para que nós respeitamos essas autoridades. São autoridades também constituídas pelo Senhor, né? Até os que te tratam mal, até os que te humilham. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Pessoas que trabalham e têm patrões ruins, sofrem. Mas aqui diz, né? Trate bem, fique em paz. Aí aqui me fala assim, ó, se vocês suportarem o sofrimento injusto, injustiça é quando, né? É isso, né? Quando você tem que se submeter, aleluia, glória a Deus, a pessoas tão cruéis, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará você por causa disso. Vai vir a bênção do Senhor, viu? Vai vir a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Sabe, o Senhor, Ele vai colocar a mão, vai dar um emprego melhor, né? O Senhor tá te ensinando. Aprende aí aprende, aleluia, glória a Deus, o que você precisa aprender, porque é só uma passagem aonde você tá passando aí. O Senhor tem um lugar bem mais lindo e calmo e justo para tua vida, amém? Pois se você fazer o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Entendeu? Se nós se igualar, né? Como que a gente vai ver a glória de Deus na nossa vida? Como a gente vai ver a abastança de Deus, as bênçãos de Deus? Mas se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Ei, Deus tá vendo tudo, viu? Deus tá vendo tudo! Deus tá vendo tudo! O Senhor não vai nos deixar só e nunca nos deixa. Amém? Que esta palavra venha falar contigo. Que o Senhor venha ministrar no teu coração, irmão, irmã. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a minha vida no dia de hoje. Que o Senhor possa saber que você, aliás, possa saber que o Senhor está vendo tudo. Que é o justo juiz da tua vida, da minha vida. Agradeça ao Senhor e ore neste momento junto comigo, dizendo: ah, papai, obrigada, porque o Senhor está na minha vida, porque o Senhor está lembrando de mim, porque o Senhor está cuidando de mim, porque o Senhor está me instruindo e deixou esta palavra abençoada para dizer: tá tudo no meu controle. Deixa o Senhor te controlar, deixa o Senhor ministrar no teu coração. Ministra aí, Pai, do outro lado dessa telinha, no coração desse irmão, dessa irmã. Salva, cura, liberta. Faça as tuas boas obras, Senhor, mas nos ensina a fazer a nossa parte. Que você, como filho, como servo do Senhor, seja obediente. Obediente. Que essa palavra não entre e saia, mas que ela germine, multiplique, que ela tenha raiz, que ela caia num solo frutifica, que ela floresça, que você nos dias difíceis lembre-se desta palavra e entenda que Deus está com você. Amém? Que Deus está com você. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ó, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti. Lembra que eu estou aqui. Lembra que eu estou aqui. Lembra que eu estou aqui. Lembra que eu estou aqui.
Lembra que eu estou aqui. Lembra que eu estou aqui. O Senhor está aí, amém? Amém? Ele estava lá quando você chorou. Ele estava lá quando você gritou. Ele estava lá. Lembra que Ele está aí. Lembra que Ele está aí. Lembra que Cristo está aí. Aí quando estiver chorando. Aí quando estiver cantando. Lembrar. Eita glória. Sempre estive lá quando você. Eu sempre estive lá quando você não me sorriu. Estava lá, mas eu estava lá. Eu vi lá com porta trancada, canto chorando de madrugada. Eu vi. Ó, é inédita esse louvorinho, tô aprendendo, hein? Eu estava feito uma criança. Eu vi. Eu vi. O Senhor viu, hein, igreja? Caindo, mas deixa eu te ajudar. Está só levantando, mas deixa eu te ajudar. Se tá sozinho, mas deixa eu mostrar. Se pensar em desistir, lembra que Cristo está aí. Ele sempre esteve aí. Sempre estive lá. Aleluia, Jesus. Quando você... Eu sempre estive lá quando ninguém te viu. Mas eu estava lá. Você chorando por madrugada. Eu vi. Eu te falar. Você chorava feito uma criança. Eu vi. Eu vi. Eu estava lá. Eu estava lá. Estou aqui. Lembra? Lembrar que Cristo está aí. Lembrar que Cristo está aí. Lembrar que Cristo está aí. Aí quando ninguém chora. Aí quando estiver doendo. Aí quando estiver chorando. Aí quando estiver sorrindo. Não te abandono. Aí quando estiver sofrendo. Aí quando estiver doendo. Aí quando estiver sofrendo, filho, eu não te abandono. Que quando estiver sofrendo, aqui quando estiver chorando, aí quando estiver chorando, filho, eu não te abandono. Aí quando estiver sofrendo, aí quando estiver chorando, aí quando estiver sofrendo, filho, eu não te abandono. O Senhor não nos abandona, igreja. O Senhor não nos abandona. O Senhor não te abandona, não. Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de ti. Lembra que Ele está aí. Lembrar 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 que Ele está aí. Está cuidando de ti.
Oh, meu Deus lindo e maravilhoso. Ele está aí, irmã. Ele está aí, irmão. Ele está aí, pedra do Senhor.